Queridos, no primeiro sábado do ano, compartilhei uma mensagem com a galera do Gol, onde meditamos nas implicações e nas lições presentes na terceira petição da oração do Pai Nosso. Aquela parte do seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso é um apontamento, um direcionamento divino, uma instrução dada diretamente por Jesus no início do seu ministério terreno, de como devem ser as nossas petições, e ao mesmo tempo é uma oração que expõe de forma clara o caráter gracioso do nosso Deus. Hoje o meu desejo é meditarmos em outra oração feita também por Jesus, só que agora no final do seu ministério terreno, onde muito mais do que nos dar instruções, Jesus vive uma experiência ímpar, com desdobramentos eternos na vida de milhões de seres humanos. Vamos à leitura do texto sagrado? Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32, diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Até aqui, amém. Obrigado, Jesus. Amém. Em que contexto se deu esse acontecimento registrado pelo evangelista? Como que Jesus veio parar aqui nesse lugar? Era noite de quinta-feira, dia da celebração da Páscoa judaica. A Páscoa é uma celebração judaica. Era a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos. Era a noite em que Jesus seria traído e abandonado por todos os seus amigos. Vamos lembrar dos acontecimentos naquela noite. Jesus reúne com seus discípulos numa casa emprestada, num cenáculo, num espaço. Eles assam e comem um cordeiro com ervas amargas, que fazia parte da tradição da festa judaica. Assim que eles terminam de comer o cordeiro com ervas amargas, Judas se levanta, é possuído por Satanás e sai para trazer os homens que prenderiam Jesus. E aí sim, Jesus, quando termina o cerimonial judaico, Jesus inicia o processo e dá início à nova aliança. Jesus inaugura a nova aliança com os seus discípulos, os 11 que ficaram ali, ministrando a primeira ceia com os seus discípulos. Jesus fala que o seu corpo seria partido, que o seu sangue seria derramado. Jesus dá graças, parte o pão, serve o cálice, serve o vinho. Eles cantam um hino. E então se dá o texto que a gente acabou de ler. E então foram a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani é uma palavra do aramaico que significa literalmente prensa de azeite. Não significa que lá nesse local existia uma prensa de azeite. Pode até ser que existisse, mas a palavra Getsêmani do aramaico significa prensa de azeite. Esse era um lugar para onde Jesus ia orar, um lugar tranquilo de descanso. Era um bosque na encosta do Monte das Oliveiras, ficava a uma certa distância do centro de Jerusalém. E, igreja querida, essa passagem deve ser sempre lida e abordada por nós com profunda reverência. Com certa frequência, ouvimos pessoas falando: eu estou passando pelo meu Getsêmani, eu estou passando pela prensa de azeite, referindo-se a momentos difíceis que enfrentamos na vida. E está claro para mim que se Jesus sofreu, seus seguidores, seus imitadores, seus discípulos sofrerão também. Deus muitas vezes usará o sofrimento para fortalecer a nossa fé, para moldar o nosso caráter, para deixar a gente ainda mais parecido com a imagem do seu Filho. Mas, irmãos, ninguém nunca jamais passou ou passará pelo que Jesus experimentou no Getsêmani. Nenhuma dor ou sofrimento que eu ou você já passamos ou estejamos enfrentando nesse exato momento
nunca será nem próximo, nem semelhante, nem parecido com o que Jesus passou no Getsemane. Como o pastor Felipe pregou há alguns domingos, jamais saberemos o que Jesus experimentou, por causa dos nossos pecados. Jamais saberemos o que Jesus passou nessa noite no jardim, e o que Jesus passou na cruz do Calvário, por causa da gente, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa insubmissão, por causa da nossa rebeldia. Leia sempre essa passagem com profunda reverência e gratidão. Os desdobramentos do que aconteceu nesse jardim mudou a nossa eternidade. Olhando para esse texto, eu sou honesto, eu sou muito mais parecido com os discípulos que dormiram do que com qualquer outra pessoa aqui nesse jardim. Seguindo para o versículo 33, Marcos registra que, mesmo estando com Pedro, Tiago e João, Jesus se afastou alguns metros dele, foi numa direção mais interna dentro do jardim, e nesse momento, o plenamente homem, o plenamente santo, o plenamente Deus começou a se sentir tomado de um pavor e de uma angústia terrível. Você alguma vez experimentou a dor do abandono? E não é só ser abandonado, você alguma vez foi traído e abandonado por todos os seus amigos, sem ter feito nada de errado? Que algumas vezes nós somos abandonados por parentes, amigos, porque fizemos por merecer. Mas Jesus não. E o mais triste, Jesus sabia que seria abandonado por todos, mesmo com todas as juras de fidelidade que ele tinha acabado de ouvir dos seus discípulos lá na mesa, durante a ceia da Páscoa. E pior, Jesus sabia, mas ainda não tinha experimentado a experiência terrível que na cruz, o servo sofredor seria privado de sentir a plena comunhão da Trindade. Isso assombrava o amado dos céus. Irmãos, nós jamais saberemos o que Jesus passou no Getsemane e no Calvário. Aqui no jardim da prensa de azeite, Jesus vê a onda enorme da ira de Deus se aproximando dele. O que era para ser derramado sobre todo ser humano rebelde contra a santidade de Deus, estava se aproximando de Jesus. Por isso ele afirma no versículo 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. O terror do inferno, como ele é, veio visitar Jesus no Getsemane. Aquele que é santo, 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 estava prestes a sofrer a completa equivalência daquilo que nós sofreríamos se tivéssemos morrido em nosso estado natural de pecado. Ou seja, o Deus Filho se aproximava do mais profundo estado de humilhação. Isso era assombroso para alguém com uma natureza santa, santa, santa. Tudo isso para nos salvar de uma dívida que eu e você jamais pagaríamos, jamais suportaríamos. No versículo 35 e 36, tomado por essa profunda angústia, Jesus faz a oração do Getsemane, que é o alvo principal da nossa meditação. Abba, que em aramaico significa pai, Marcos faz questão de traduzir, porque esse é um evangelho escrito para os gentios, para o povo não judeu. Abba é pai em aramaico. E aí Jesus ora, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Irmãos, você já perguntou, eu leio a Bíblia fazendo várias perguntas, você já se perguntou por que Jesus teve que passar por isso? Por que esse momento teve que existir? Por que toda essa agonia, toda essa dor, todo esse sofrimento? Por que Deus Pai não afastou esse cálice amargo e maldito do Deus Filho? Porque, irmãos, só essa entrega total, só esse sacrifício pleno, só essa forma de doação substitutiva, era o único tipo de sacrifício que livraria a gente das nossas maldições. Jesus cumpriu por nós toda a obediência exigida pela lei santa e justa de Deus. O peso do nosso pecado e o terror da ira de Deus foram tão grandes sobre a natureza de Cristo, que ele suou gotas de sangue no Getsemane. Só quem fez isso por nós
pode ser o nosso Salvador, amém? Só quem fez isso por nós pode ser o nosso Salvador. Buda não fez isso por nós. Alá, Maomé não fizeram isso por nós. As mais de 300 entidades do hinduísmo não fizeram isso por nós. Nem os apóstolos de Jesus fizeram isso por nós. Nenhum papa, nenhum pastor, nenhum bispo, nem a agraciada mãe de Jesus fizeram isso por nós. Só quem fez isso por nós pode ser o nosso Salvador, aleluia. Só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que fez isso por nós. Se Jesus não sofresse essa punição em nosso lugar, ninguém aqui que hoje se considera crente estaria livre de experimentar o cálice que Jesus experimentou. Por isso, irmãos, toda vez que você passar por esse texto, leia-o com profunda reverência e gratidão. Voltando para a oração aqui, vamos examinar cada parte da oração. Jesus inicia fazendo um pedido, até para nos servir de exemplo. Jesus aqui é o plenamente homem, ele está vivendo na sua natureza plenamente humana e faz uma oração também para nos ensinar. E ele faz uma petição: Pai, tudo te é possível, o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador do universo, todas as coisas se submetem à sua ordem. O Senhor pode consumar o seu plano de outra maneira, se for possível, passa de mim esse cálice. E aqui, irmão, Jesus não está fazendo uma oração, uma petição, movido por covardia, por deserção, com medo de cumprir sua missão, não. O que era aterrador para Jesus seria o abandono completo na cruz do Calvário. Jesus experimentaria um rompimento que a Trindade, na eternidade, nunca experimentou. Ele não queria desertar, ele não queria abandonar a missão, mas Jesus estava profundamente angustiado por causa do horror do abandono total. Algo inimaginável para a sua natureza plenamente santa. Para o Deus Filho, a encarnação, assumir forma humana já era um processo de humilhação terrível. Mas ser privado da comunhão com a Trindade era algo assombroso demais para o amado dos céus. Mas aí vem o segundo pedido: porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém, aleluia. Aquele que é santo, 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 substituiu imediatamente a cláusula, passa de mim esse cálice, por um porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmãos, essa é a natureza do que significa ser cristão. Um imitador de Cristo é alguém que decide se submeter à vontade de Deus Pai, sabendo que algumas vezes Deus não nos livrará da noite escura da alma, sabendo que algumas vezes será necessário Ele caminhar com a gente no vale da sombra da morte, e tudo isso para o nosso bem, tudo isso para o nosso bem. Mas aí, igreja querida, existem mais lições que nós podemos tirar desse texto sagrado? Existem sim. A oração do Getsêmani nos mostra que Jesus é plenamente submisso à vontade de Deus. Essa é a primeira lição. Jesus é plenamente submisso à vontade de Deus. Jesus é a expressão real, é a ilustração perfeita da terceira petição da oração do Pai Nosso. O seja feita a tua vontade. Jesus é a manifestação visível do seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus é assim. Logo, se o nosso mestre é assim, os seus discípulos têm que ser assim também. Somos plenamente submissos à vontade de Deus Pai? Na oração do Getsêmani, Jesus nos mostra que, mesmo em momentos de grande angústia, é crucial para quem se diz cristão se submeter à vontade de Deus. É na submissão que a gente demonstra que a gente acredita e confia em Deus de verdade. É quando eu me submeto à vontade do meu Deus, do meu Criador, eu estou confessando, eu estou reconhecendo que o Senhor, eu creio que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu reconheço que só o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Mesmo que eu não entenda a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, muitas vezes só para Ele, às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Mas se submeter à vontade dEle é assumirmos que Ele é o Senhor.
Ele é o Deus, Ele é o soberano. A vontade dele é sempre melhor que a nossa. E aqui a gente tem que se perguntar no nosso dia a dia, a quem nos submetemos de verdade? Querido, só quem se converteu de verdade decide fazer essa oração que Cristo fez. Só quem se converteu de verdade consegue viver essa oração. Pai, minha vontade é essa, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E graças a Deus, que boa parte das minhas orações não são atendidas pelo Senhor. Graças a Deus, que boa parte das minhas orações, Deus fala, eu não vou fazer isso não. Observe, não existe problema, Jesus mostra isso para a gente aqui, não existe problema algum em nós assumirmos para Deus, conversando com Jesus em oração, que nós temos vontades, que nós temos planos, que nós temos desejos, até diferentes do dele. Não tem problema você assumir que tem desejos diferentes da vontade de Deus para a sua vida. Você expor isso em oração é lícito. Até porque Jesus já sabe tudo. O salmista diz que antes mesmo das palavras chegarem ao meu lábio, o Senhor já sabe, o Senhor já sondou meu coração. O problema surge quando a minha vontade se levanta contra a vontade de Deus. O problema surge quando a minha justiça própria, quando o que eu acho que deve ser feito, se sobrepõe à vontade de Deus. Aí o insubmisso sempre vai ter problema. Jesus é o nosso Senhor ou são as nossas vontades? Jesus é de fato a pessoa a quem eu me submeto no meu dia a dia, ou eu estou sempre tentando ocupar o lugar dele com um outro Senhor? Todas as vezes que eu não me submeto à vontade de Deus, no exato momento em que eu me oponho à submissão à vontade de Deus, eu me assemelho aos demônios. Toda vez que um cristão, não estou falando para não crente, o não crente acha isso tudo aqui uma loucura. Toda vez que um cristão não se submete de forma consciente à vontade de Deus, ele está se assemelhando e está abrindo concorrência com o império das trevas. Os demônios são criaturas que não se submetem voluntariamente à vontade de Deus. Eles só obedecem porque são criaturas. Eles só obedecem porque são servos de Deus. Mas a obediência deles não parte de um coração grato. A oração de Jesus nesse jardim nos mostra que Deus não é o nosso servo. Amém, igreja? Ficou claro para você e para mim? Deus não é o nosso servo. Deus Pai não é o nosso empregadinho. Ele não vai atender correndo a nossa listinha de desejos e de caprichos. Ele não é igual a alguns pais e mães aí terrenos que fazem de tudo para atender todos os desejos, todos os pedidos dos seus filhinhos. Deus não é servo de ninguém. Não acredite nas mentiras pregadas nessas pseudo-igrejas da prosperidade. Não acredite nas mentiras pregadas nessas dinastias familiares que só visam lucro, onde Deus é um servo dos bonequinhos de barro que ficam pedindo ávidos por bênçãos materiais. Ninguém quer mudar o caráter. Ninguém quer ficar parecido com Jesus. Isso é satânico, isso é maligno. Igrejas e pregadores que se espalham esse tipo de ensino estão a serviço de Satanás. Quem falou, tudo isso te darei se prostrado me adorares, não foi Jesus. Por isso, meu irmão, aprenda com Cristo. Pai, minha vontade é essa, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, porque eu reconheço, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas que vão acontecer com a minha vida vão cooperar para o meu bem, porque eu amo o Senhor. Quando não nos submetemos à vontade de Deus, o único prejudicado na história com a desobediência somos nós. Deus não tem nenhum plano frustrado. Só nós. Só nós. Irmãos, quantas desavenças, quantas brigas entre irmãos, quantas brigas entre filhos, pais, cônjuges seriam evitadas
se tivéssemos nos submetidos à vontade de Deus? Quantos litígios, quantos divórcios seriam evitados se fôssemos completamente submissos à vontade de Deus, já revelada nas Escrituras? Quando penso nessas questões, eu lembro de Davi, no Salmo 119, versículo 2, que diz: como são felizes os que obedecem à sua vontade e a buscam de todo o coração. Aleluia! Como são felizes os que obedecem à sua vontade e a buscam de todo o coração. Irmãos, Davi teve que escrever o óbvio para que as criaturas que vieram do pó da terra pudessem entender. Os desobedientes jamais serão felizes. Os desobedientes vão correr atrás do vento e jamais vão ser preenchidos, jamais serão felizes. A segunda lição que a gente aprende olhando para a oração do Getsemane é que Jesus é totalmente humilde e obediente. Jesus é totalmente humilde e obediente. Logo, todo imitador de Jesus tem que ser humilde e obediente a Jesus. Ele falou isso: aprendam comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, a gente precisa buscar, a gente precisa decidir. A gente tem que assumir essa responsabilidade, esse compromisso de amor, mas de responsabilidade com o Senhor, e falar: Senhor, eu preciso ser manso e humilde. Eu preciso ser um filho obediente ao Senhor. Jesus, mesmo sendo Deus Filho, escolheu, Ele decidiu humildemente obedecer totalmente à vontade de Deus Pai. Por quê? João 14, 21. Porque só aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Os desobedientes só amam o próprio umbigo. Os desobedientes não amam ninguém, só amam o próprio ventre. Só aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. O amor de Deus, o nosso amor a Deus, anda de mãos dadas com a nossa obediência a Deus. Não existe amor separado de obediência. Não tem como ser um filho amável sem ser um filho obediente. Não tem como. Você que é pai, mãe, estou vendo alguns pais carregando o filhinho no colo, não tem como ser um filho amável sem ser obediente. Você, pai, até ama aquela criatura ali, filho de Adão, mas se ele não é obediente, ele não é amável. Ele é uma bênção quando está dormindo, quando está na fotografia, quando ele acorda. Não tem como ser um filho amável sem ser um filho obediente. Só que eu e você e os nossos filhos fomos todos afetados pela queda. Por isso a gente carece de um Salvador. Nós saímos do ventre das nossas mães em pleno estado de rebeldia contra Deus. Somos uma raça inimiga da humildade e da obediência. Isso para o ouvido de um não crente é loucura. A oração do Getsemane é loucura para os filhos da desobediência. É por isso que esse pedido de Jesus: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, é por isso que isso mexe tanto com a gente. É por isso que isso causa desconforto na gente. Que para os filhos de Adão, humildade e obediência são loucuras. Justamente por isso que Jesus teve que passar o que ele passou. Para nos tornarmos humanos, seres humanos de verdade. A gente precisa desesperadamente de um coração humilde, obediente ao nosso Senhor. Irmãos, não existe a menor possibilidade de você caminhar no reino de Deus, seguir a Cristo, sem desejar um coração humilde, ensinável e obediente como o de Cristo. Deixa eu falar uma verdade para você: Deus não curte bonequinhos de barro metido a besta. E antes que você julgue a frase do Marcão, não é do Marcão, isso está em Tiago 4,6. Eu só traduzi a Nova Versão Internacional do Alcântara. Lá em Tiago 4,6 está escrito assim: Deus se opõe aos orgulhosos. É a mesma coisa, Deus não curte bonequinho de barro metido a besta. É a mesma coisa, para você entender melhor. Tiago 4,6. No primeiro culto eu dei até uma ideia de você fazer um adesivo para botar no carro, né? Um adesivo evangelístico.
Terceira lição desse texto sagrado aqui. Jesus nos mostra, mais uma vez, e agora no final do seu ministério terreno, a importância da oração. Jesus nos mostra, mais uma vez, momentos antes de ser preso, de passar por todo o seu martírio, Jesus nos mostra, mais uma vez, a importância da oração. A oração de Jesus no Getsemane é um exemplo claro de como o nosso tempo de conversa, de diálogo com Deus, pode nos ajudar a lidarmos com os desafios da vida, com as nossas crises, com as nossas confusões, com os nossos neurônios desconectados, alguns conectados, mas torrando. Você tem que investir tempo de oração. Jesus nos mostra que sempre que nos colocamos em oração, conversando com o Senhor, sempre ligados com o Senhor, a gente vai encontrar consolo no Senhor, a gente vai encontrar consolo em Deus. Uma verdade a gente precisa estar clara, precisa estar arrumado no nosso coração. A nossa oração, como alguns pregadores às vezes falam por aí, a nossa oração não muda o coração de Deus. Jesus deixa claro isso para a gente aqui na oração do Getsemane, até porque se mudasse seria Deus assumindo que a minha vontade é melhor que a dele. Isso não é assim que acontece. Mas a oração faz com que o meu coração fique mais próximo do coração dele, e isso gera consolo, isso gera paz no meu coração. Mesmo que o que eu estou pedindo não aconteça, porque o meu coração entendeu que a vontade dele é muito melhor que a minha. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, assim na terra como nos céus. Então, quanto mais tempo eu invisto em oração, conversando com o Senhor, mais o meu coraçãozinho maluco, equivocado, enganoso, fica pertinho dele, fica trabalhando afinado com dele. Isso gera consolo, isso gera cura. O tempo de oração reorganiza os nossos afetos, alinha a nossa mente, as nossas vontades, os nossos planos e os nossos desejos com a vontade de Deus. Chega uma hora que você começa a pedir e orar por aquilo que Deus quer que você peça, que você ore. Queridos, a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Por isso, quanto mais tempo você investir em oração, mais decisões acertadas você vai tomar na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. A oração também é uma ferramenta crucial em nosso processo de nos tornarmos a cada dia mais parecido com Jesus. O nome disso, teologicamente, é santificação. Você já se perguntou por que Jesus precisava ficar tanto tempo orando? Para dar um exemplo para a gente. Antes de uma decisão importante, ore. Antes de fazer algo simples, ore. Antes de dormir, ore. Antes de comer, ore. Orai sem cessar. Essa é a ordem apostólica. Orai sem cessar. O pastor Henrique nos falou sobre isso na semana passada. Oração e jejum nos ajudam a vencer a nossa insubmissão. Se eu e você sabemos que a nossa natureza é insubmissa, você tem que tratar ela que é a pão de ló? Não. É a oração de joelho dobrado, amiguinho. Quanto mais tempo investidos em oração, mais o Espírito Santo vai me dar força para eu submeter a minha vontade à vontade do Senhor. Foi isso que Jesus nos mostrou na oração do Getsemane. Irmãos, se a nossa vontade não estiver alinhada, em conformidade, submissa à vontade de Deus, irmãos, muitos equívocos, muitas confusões, muitas frustrações, muitas tristezas e tragédias vão acompanhar a gente nesse ano que está só começando. Então, por favor, vamos fazer um pacto com o Senhor, de no ano de 2025, vamos fugir de confusão, amém? Amém, vamos fugir de confusão. Como que eu fujo de confusão, Marcão? Alinhe a sua vontade à vontade do Senhor, submeta a sua vontade à vontade do Senhor. Não tem problema você assumir que a sua vontade é diferente. Senhor, eu estou com vontade de voar na jugular do meu irmão amado, mas não seja feita a minha vontade, sim, a sua vontade. Meu irmão amado, vem aqui que eu vou te dar um abraço, um beijo. Eu vou orar para Deus te levar para Miami, para um lugar bem bonito. Mas a ideia é fugir de confusão, de frustração, de tragédia, de tristeza. A ideia é, qual é a ordem que Deus dá para Abraão? Ser tu uma bênção. Isso está valendo para a gente até hoje. O que Deus fala para Abraão? Através de você vou abençoar todas as famílias da terra.
Então, a igreja oceânica se tua uma bênção. Vamos fugir de confusão. Eu já estou com muito cabelo branco, não preciso ficar com mais. Amém? Eu vi alguém falando amém, amém. Eu recebo isso agora, amém. E já que eu estou falando em fazer algo, né, a gente fugir de confusão, então vamos para as aplicações. Se a última lição foi falando de oração, então a primeira aplicação vai ser o quê? Falando de oração. Primeira aplicação, ore e vigie. Amém? Ore e vigie. O tempo que eu estou orando, eu estou ligado, eu estou vigiando. Eu estou com o radar ligado. Essa foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos no jardim do Getsêmani. O que eles fizeram? Dormiram. Ore e vigie. Ore e vigie, é a única forma da gente se manter longe de confusão, é a única forma da gente se manter alerta, é você orando e vigiando. Jesus falou isso para os seus discípulos: sejam pacíficos como as pombas e sagazes como as serpentes. Você tem que estar ligado. Igreja querida, livre-se do sono da alma, livre-se da apatia espiritual. Como? Orando e vigiando, sempre alerta, ligado. O nosso coração enganoso, o inimigo das nossas almas, não nos dão trégua. Se o diabo fosse brasileiro, você até teria alguma chance que ele ia emendar algum feriado. Pô, sexta, sábado, só vou tentar ser infeliz na segunda. Mas o diabo não é brasileiro. Ele não dá trégua para a gente. Alguém ficou até... não é brasileiro. A pessoa não tem trégua. O nosso coração enganoso e o inimigo das nossas almas não dão trégua para a gente. Então como é que você vai descansar e passar um dia sem estar ligado com o Senhor? Lembre-se sempre da oração do Getsêmani. Jesus iniciou uma mudança radical na história da humanidade orando. Portanto, ore e vigie. É desafiador? Sim. É difícil? Sim. Para a nossa natureza inclinada à insubmissão, essas coisas espirituais são absolutamente difíceis. Mas nós não estamos sozinhos, aleluia, Jesus nos concedeu o seu Santo Espírito, amém? Então não será com a força do nosso braço, não vai ser com a sua força de vontade, não vai ser usando técnicas de neurociência, confissão positiva, não vai ser pegando o código de algum coach pilantra, se fingindo de pastor, não. Para ser cristão de verdade, você tem que estar no jardim da oração, na presença de Deus, orando sem cessar. É a oração que vai manter a gente ligado, em estado de vigilância. Por isso que é orai e vigiai. Orando, você está em estado de vigilância. Sempre alerta, sempre atento de situações ou de pessoas que você tem que fugir, porque aquilo pode atrapalhar a sua comunhão com Deus. Segunda aplicação: seja humilde e obediente a Jesus. Seja humilde e obediente a Jesus. Cultive a humildade e a obediência. Humildade é algo, já deixei claro para vocês, não é da nossa natureza. A gente tem que aprender isso com Jesus, a gente tem que buscar isso incessantemente todos os dias. Cultive a humildade e a obediência na sua relação com Deus. Reconheça que só Ele é o Senhor. Se for necessário, confessa, fala isso em voz alta, olha para o espelho e fala isso em voz alta para a sua alma entender que não é ela que manda em você, é o Senhor Jesus. O pessoal já acha que a gente é maluco mesmo, então mais uma, não tem problema nenhum, diz que seu remédio acabou e fala alto olhando para o espelho. Você não manda em mim, é Jesus que manda, eu obedeço só a Jesus. Seu cônjuge vai gostar. Né? Imagina, seu cônjuge passa por você, você está no banheiro falando assim, eu só obedeço a Jesus. Ótimo, você não vai causar problema para a vida do seu cônjuge. Lembra da frase do adesivo do carro? Deus não curte bonequinhos de barro metido a besta. Só que o versículo de Tiago não termina só nessa parte do Deus se opõe aos orgulhosos. Ele continua, Tiago fala o seguinte: Deus concede graça aos humildes, aleluia. Deus não concede graças aos insubmissos, Deus concede graça aos humildes. E aí você, cheio da graça do Senhor, você se transforma em bênção na vida de outras pessoas. Oh, que bênção!
Um insubmisso não abençoa ninguém, mas aquele que está cheio da graça do Senhor se transforma em bênção na vida de quem estiver perto dele. Então, irmãos, reconheça a sua fragilidade. Nós viemos do pó da terra, somos barro, somos frágeis, somos confusos, somos difíceis, somos limitados, mas a gente precisa aprender a confiar em Jesus, mesmo quando a gente não entender direito o que está acontecendo. Aprendi isso com o pastor Rick Warren na primeira leitura do livro Uma Vida com Propósito. Foi abençoado, nunca mais esqueci essa frase. A compreensão pode esperar, a obediência não. A compreensão pode esperar, a obediência não. O fato de uma mente danificada pela queda não estar entendendo as coisas com propriedade, o problema não está na palavra, o problema não está no Senhor, o problema está em mim. Mas eu não posso fazer com que isso faça com que a minha obediência postergue, demore. Só vou obedecer quando entender. Imagina se os nossos filhos só nos obedecessem quando eles entendessem alguma coisa. Você tem que mandar 30 vezes o infeliz tomar banho. Por que eu tenho que tomar banho? Porque você está fedendo, tem um urubu voando aqui em casa. Os pais de criança estão ali, ó. A compreensão pode esperar, a obediência não. Não esqueça isso. Busque humildemente a ajuda de Deus, principalmente nos momentos de medo, de dúvida. Quando você abrir aquele exame e bater medo, confie no Senhor. Deus concede graça aos humildes. Aprenda com Jesus, que é manso e humilde de coração. Escolha, isso é uma decisão que você tem que tomar, meu irmão. Escolha se submeter à vontade de Deus. E para isso, para você ficar ainda mais confiante, em paz, tranquilo, você precisa conhecer bem a vontade de Deus. Tudo o que você precisa saber sobre a sua vida e sobre a pessoa de Deus já está revelado nas Escrituras. Fuja dessas meninices, dessas bobagens de reunião na casa do irmão profeta, não sei das couve. Meu irmão, que na altura dessa você ainda está atrás de despachante. Você quer ouvir Deus falando com você? As pessoas... Às vezes é por isso que... o pastor Henrique, eu vou ter que comprar mais remédio para mim. Jesus rasgou o véu e você fica atrás do profeta. Pelo amor de Deus, Jesus joga um meteoro. Olha só, você quer ouvir Deus falando com você? Abra a sua Bíblia e leia, amém? Abra a sua Bíblia e leia. Amanhã a gente vai abrir em Atos capítulo 3, Deus vai falar com você, igreja, amém? Fuja dessas meninices. Quer ouvir Deus falando? Vai para a Bíblia. Faça o básico da disciplina espiritual. Ore, leia a palavra, chore, peça humildemente: Senhor, fala comigo. Participe dos finais de semana de treinamento, participe da leitura anual com os seus irmãos, participe dos grupos de discipulado. Agora, participe com um coração ensinável. Vá para o seu discipulado com um coração humilde, ensinável, obediente. Tem gente que vai para o grupo do discipulado, aí naquela última pergunta: tudo que você falou comigo é a verdade? Não. Mente, é óbvio, ele não responde isso na hora, mas fica... Aí tem gente que mente no discipulado, e tem gente que fala a verdade, só que de forma arrogante. Não vou te esconder nada não, vou falar tudo na cara, parece até Satanás. Mas não adianta nada. Não adianta nada. O encontro do discipulado é tomado por aquele cheiro de enxofre. Às vezes o inimigo fica até com medo, vai embora, por concorrência desleal aqui. Deus, o Senhor está vendo. Aí o discipulado não adianta nada. Deus só concede graça aos humildes. Aos humildes. Então o seu coração, amigo, tem que estar lá diante do seu irmão. Enxergue o seu irmão como instrumento de Deus para a sua vida, lá no grupo do discipulado. Abra o seu coração com humildade, pedindo o socorro do Senhor para ver se você, quando chegar em casa, está mais parecido com Jesus. E descubra, saia daqui com essa certeza: Deus não é do seu jeito. Amém? Deus não é do seu jeito. Mesmo que você não diga amém, Deus não é do seu jeito. Ele não se enquadra na sua caixinha psiquiátrica da religião.
Por isso, criatura de Deus, empenhe todas as suas forças, todo o seu entendimento, todo o seu coração, para conhecer cada vez mais a verdade revelada do Deus vivo para a sua vida, sendo como humilde e obediente. Aí você vai se transformar em bênção na vida de outras pessoas, você vai se transformar numa bênção dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na igreja, na célula. Na hora da multiplicação vai ser aquela luta, não, esse irmão fica comigo, não, esse irmão... Você já passou por isso? É uma bênção, né? Todo mundo quer ficar com você. Ore para você passar por essa experiência. Sentir um silêncio, né? Ô pastor, ninguém nunca lutou por mim. Mais uma coisa para você tratar na terapia. Seja uma bênção, amigo. Busque a presença de Deus, fica cheio do Espírito Santo, que todo mundo vai querer andar contigo. Arrogantes e soberbos não abençoam ninguém. Mas graças a Deus, o Senhor concede graça aos humildes. E por fim, como hoje também é culto de Santa Ceia, a terceira aplicação é: examine o seu coração. Diante de tudo que a gente viu nessa noite, examine o seu coração. Veja quem de fato é o Senhor da sua vida. O seu coração tem se submetido a quem durante a semana? Qual o Senhor que está sentado no trono aí da sua vida? Hoje é noite de Santa Ceia para os discípulos de Cristo, em plena comunhão com a sua comunidade da fé. Então examine o seu coração. Nosso coração é submisso a Cristo? Ou até hoje existe outro Senhor que volta e meia você encontra no lugar de Jesus? Hoje é noite de autoexame. Hoje é noite de arrependimento, de pedido de perdão. Hoje é noite de conversão. Hoje é noite de nós orarmos juntos. Pai, tudo te é possível, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por seu amor, muito obrigado por sua humildade e obediência ao Deus Pai. Obrigado pelo Getsêmani, pela cruz do Calvário, Senhor. Jamais saberemos o que o Senhor passou para nos salvar, mas nós te agradecemos por isso, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Juntos como igreja nós te pedimos: seja feita somente a tua vontade, assim na terra como no céu, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Amém e amém. Aleluia, aleluia.